E aí, galera, continuando nossa saga aqui de Monster, né? Mais uma leitura aqui, né? Pra entender essa saga aqui do Assassino Johan, do Dr. Tema. Monster aqui do Naoki Urasawa. A edição que eu estou lendo aqui é o Tankobon, volume 7, chamado Richard. Ah, edição aqui única, né? Da Panini Books, né? Tankobon tal. Vamos hoje do capítulo 51 a 59. E o que eu lembro aqui é que o tal do Johan lá tava ajudando uma galerinha. O Dr. Tema escapou de novo aí de um assassinato, né? E as coisas continuam se emaranhando aí, né? Então eu tô ansioso pra história, quero saber o que vai rolar. Bora lá, bora lá. E aí, meus consagrados, capítulos 51, 52, 53, 54 e 55 lidos, hein? Que jornada. Então, vamos lá. O nome desse tanco aqui, né, foi apelidado como Richard, e o capítulo 51 também tem esse nome aqui, Richard, né? Então, vamos entender. Quem que é Richard? Richard aqui é o detetive particular que foi contratado lá pelo senhor Svald lá, né, para entender a morte do suposto filho lá, né, que tinha sido um filho falso, na verdade, né, o cara que se suicidou lá no capítulo anterior, que claramente está sendo manipulado pelo Johan. Isso aí a gente já entende, né? Mostrou aqui um pouquinho do background desse Richard. Esse Richard é um ex-policial, ele tá sob licença de trauma psicológico porque ele assassinou, né, um moleque de 16 anos que estava em missão, né? Então ele sofre esse trauma e tal, que fez ele se afastar da polícia, fez ele ter um pouquinho de trauma aí, né? Tipo aqueles traumas pós-guerra, assim, né? Ele tem um trauma, assim, de olhar de relance e achar que alguém tá tentando atirar nele, né? O cara tá meio sequelado. E no meio dessa investigação aqui, né, a gente descobre aí que ele se separou da esposa e tal, né, pelo que aconteceu lá na polícia. E agora ele, como detetive particular aqui e conversando com um psicólogo aqui que tá atendendo ele, né, ele tá explicando aqui do tal do Carl Farren, né, que é o verdadeiro filho do Schwald lá, né. Então, parece que as coisas estão se relacionando, ele não tá entendendo aqui. E aí, levemente aqui, ó, a gente vê um relance aqui, ó, é, da imagem aqui, ó, do moleque de 16 anos que ele atacou. Isso aqui é uma visão aqui do Richard, tá? Então ele tá, ó, ele vê aqui a visão, aí depois ele vê aqui que não tem nada aqui em volta dele, né? Então ele tá, é um cara extremamente traumatizado, viu, galera? Bom, seguimos aqui com a investigação aqui. A minha câmera é tão traumatizada que minha câmera até travou aqui, né? Vamos ver se ela volta aqui. Aí, acho que voltou. Voltou. Então, seguindo um pouquinho aqui o plot aqui, vemos aqui que o Richard está se estabelecendo, ele tinha problemas com alcoolismo também, então parte do rehab dele é não beber aqui, né? Inclusive ele tem uma tentação aqui, depois da esposa dele não levar a filha dele lá pro encontro, ele até pede uma dose de whisky, mas ele consegue não beber. Beleza, então conhecemos aqui o Richard nesse capítulo aqui, isso que é importante, e continuamos aqui ó, com o capítulo 52, a prova. O que rola aqui? Nesse capítulo 52 aqui, temos o Carl aqui, né, conversando com o Oswald aqui, ainda né, não revelando que ele é o verdadeiro filho né, do milionário aqui, mas o Oswald aqui, né, elogiou o Carl aqui, né, pela pronúncia, né, do alemão dele, né, o alemão não, desculpa, do latim dele, falando que ele progrediu muito em latim, tem até uma comparação aqui com o Johan, que também lê latim perfeitamente, o Carl aqui se abre mais pro Johan, fala, pô, às vezes eu até te invejo com a sua perfeição e tal. Aí ele se abre um pouquinho mais e mostra pro Johan a única prova né, real que faz com que o Oswald reconhecesse o Carl como filho, né? E o Carl aqui, ele entrega pro Oswald aqui, né? A prova, né, de que ele é o filho, né? O Johan fica responsável pela única prova, né, que ajudaria a provar que ele é o filho do Oswald. Beleza. Segue a história, tal. Ah, temos aqui. Pluto curtiu esse latim. Temos aqui depois o desejo aqui do Carl aqui se distanciar do pai biológico aqui, né? Ele quer pedir demissão aí do grupo de como leitor aqui em latim. Aí o patrão dele, né? O patrão, né? O Oswald liga aqui, pede para ele ler um último capítulo. Enquanto ele tá lendo o último capítulo, ele se emociona e aparece o próprio pai dele aqui, né? O Oswald aqui em cadeira de rodas aqui, mostrando que ele tava em ligação por celular aqui, né? Então, e o Oswald aqui entra na casa aqui do Carl aqui porque ele descobriu aqui, né? O Johan entregou para ele a prova aqui, ó. É um pé de coelho que ele entregou para verdadeira mãe aqui, né? A Margot, a Margot, né? Que era a ex-prostituta, não, tá? Então, com isso é a prova realmente que o cara era o filho. E aí todos elogiam aí o Johan, ó, que vai ser agora o secretário dos Vald aqui, porque o Johan aparentemente é uma pessoa de confiança, né? Então, o Johan tá mexendo os pauzinhos dele aí e a gente tá entendendo alguma coisa aí, né? Capítulo 53, claro como o dia, Charlie Brown, tão natural como a luz do dia. Claro como dia, então,
O Richard aqui é dispensado aqui do trabalho de detetive, né? Porque, afinal, o que morreu lá, o que se suicidou, era um filho falso, então não interessa tanto assim mais pro Oswald aqui, não. O que importa é o Cal que tá junto. E uma coisa que deixa o Richard aqui assustado aqui é o Cal mencionar que o Johan também vai entrar aqui. E aí é, ele fala que é verdade, o Johan também está aqui. O Oswald fala isso pro Richard, né? E o Richard, beleza, sai da mansão, né? Porque ele tinha sido dispensado, mas assim que ele tá saindo da mansão aqui, né? Entra uma pulga atrás da orelha e aí começa um grande flashback aqui pra explicar qual que é a relação aqui do Richard com esse caso aqui. O Richard conversa aqui com o psicólogo aqui e amigo dele, né? Que tá ajudando ele no trato aqui. Temos uma cena aqui de alguém supostamente quase empurrando o Richard aqui, né? A paisana aqui nos trilhos de um trem aqui, né? Ou de um metrô da Alemanha. E grande parte disso aqui é porque descobre-se aí que o Richard, na investigação, ele tá começando a relacionar vários casos aqui que ocorreram. E além de tudo, ele tá entendendo que esses casos tiveram um objetivo em comum. Afastar o Oswald, né, o milionário lá, tal, né, o vampiro de Byner, dos contatos humanos que ele tinha. Então, afastou-se amigos, afastou-se rivais de trabalho, tipo, morreu várias pessoas aí com esse intuito, né? E parece que todos esses crimes estavam relacionados. É basicamente aqui o capítulo 54 que fala, né? E só mais um detalhe aqui sobre o capítulo 53, né? É sobre o Richard reconhecer que quando ele errou lá na polícia, que ele matou o jovem de 16 anos lá e gerou a licença dele, ele reconheceu no olhar do garoto que estava apontando uma arma para ele o verdadeiro mal, né? Então, é um cara aí que já sofreu aí um trauma, né? E beleza, né? Acho que é só mais pra gente entender. Bom, seguindo a história, temos aqui agora o amigo e psicólogo aqui do Richard, né? Conversando com um dos ex-alunos dele aqui. E o ex-aluno é nada mais, nada menos lá que o amigo também do Dr. Tema, né? O cara lá de parapsicologia, né? Que tava entrevistando aqui bandidos, né? Que também tá querendo provar a inocência do Tema. Então, beleza. Esse capítulo aqui, ó, quase que cai uma viga aqui no Richard. E o Richard também é quase atropelado por um caminhão aqui num determinado momento. Então é tenso. Basicamente, esse capítulo aqui é para mostrar que as investigações do Richard aqui fazem com que ele entenda, né, que todos os assassinatos, né, que ocorreram aqui, né, até então eram separados, mas todos eles são correlacionados ao vampiro de Bayern, né? Então todos os assassinatos tiveram como objetivo aí, né, afastar o Oswald aí de contato humano, e tal, né? E aí parte disso aí é por causa do Johan aqui, né? Então o Richard tem mais motivos para desconfiar do Johan aqui. Capítulo 55, a jornada de Johan aqui. Mostra o Johan aqui com algumas crianças, o Richard observando o Johan. O Richard aqui melhorando, recebendo até um elogio da esposa aqui, porque acho que talvez o gás e a gana que ele tá tendo aqui com esse caso aqui tá fazendo ele se recuperar do alcoolismo, de conviver. E aqui no meio das investigações para descobrir quem é esse tal de Johan, ele vê uma suposta família, uma suposta foto aqui de um bebê que seria o Johan, mas o Richard aqui, né, Richard, né? Como ele teve uma filha, ele sabe que aquele bebê nunca que adulto ele teria o rosto do Johan, né? Porque os traços não são parecidos. Depois, investigando no hospital, ele descobre que o hospital foi queimado e todos os registros de bebê de 4 anos atrás foram pro limbo, mas ainda assim esse tal do Johan Libert tem um registro de bebê que nasceu naquela cidade, então alguém adulterou esse registro de nascimento para facilitar aí com o Johan, né? Nosso protagonista do mal aqui, né? Ele conseguisse executar os planos. Então, o Richard tá muito perto aqui e tal. Ficou até feliz de falar com a filha dele aqui, a Rosemary, aqui, né, tal, porque ele tá avançando no caso, tá melhorando como pessoa. E por fim aqui, aquele amigo do psicólogo do Richard, né, que também é amigo do Dr. Tema aqui, ó, que tá falando com o serial killer, eu esqueci o nome dele aqui, né, porque infelizmente alemão aqui não é meu forte, né, galera? Mas iniciamos aqui o capítulo 56 com esse amigo aqui agora entrevistando aqui, né, um dos psicopatas aqui, que um serial killer que foi contactado aqui pelo Johan anteriormente, né? Então, bora ver no que vai dar essa investigação aí, né, esse interrogatório. E aí, galera, tô frenético porque a história tá frenética. Então, começando então o resumo aqui do capítulo 56 até o 59, né? Capítulo 56, a execução. O que acontece no capítulo A Execução, galera? Temos uma execução. Não, mas falando sério aqui, então o Richard aqui recebe uma visita inesperada. Quem que visitou o Richard? Nada mais, nada menos que não o carinha do bigode, mas esse aqui, ó. Sou eu, o Johan. O do bigode é outro plot. Tá. Aí, agora falando desse assassino do bigode, né? O cara que o Johan contratou pra assassinar uma galera aí. Aquele amigo lá que estudou com o Tema lá tá investigando o cara aqui. E o cara pede uma caneta. E na hora que o amigo do Tema aqui dá uma caneta, o cara descreve que o Johan tinha cabelos escuros, na verdade. E se mata. Olha aí, ó. Ele pega a caneta aqui, ó. E tchau.
Ou seja, na hora que o amigo do tema lá, né, eu esqueci a profissão dele lá, mas o policial lá que mexe com a psique lá dos bandidos lá, mostrou a foto do tema, o cara aqui, o bandidinho do bigode, se matou, então, se suicidou. Então, beleza, o Johan é o cara, assim. Continuando aqui com o encontro aqui do Johan, né? Basicamente temos aqui o Johan aqui bebendo, né, com o Richard. Richard, eles vão para um boteco, o Johan depois compra uma garrafa de uísque nesse boteco, leva o Richard para beber no hospital. O Richard já começa a desconfiar dessa figura do Johan, até que ambos aqui, ó, ao terraço aqui de um prédio. O Johan aqui manipula emocionalmente aqui o Richard, a ponto de provar que o Richard ele não matou o moleque de 16 anos lá, que era assassino, que veio lá do mesmo, provavelmente do mesmo orfanato do Johan, mas o Richard não matou esse moleque embriagado, né, que é o que a polícia, o que ele mesmo falava, né. O Johan diz aqui que ele matou ele sóbrio, né, ele usa a desculpa do embriagado para aliviar um pouquinho essa farda. Isso aí, ó, acaba com o Richard, ó, o cara do detetive aqui, né, e o Johan ainda oferece aqui o uísque lá que ele comprou no bar. Dado isso, fecha-se o capítulo com aqui policiais visitando aqui, né, o doutor aqui, né, como que é o nome do doutor aqui? Doutor Gillen. E eles informam aqui pro Dr. Gillen aqui que o Richard, né, o detetive ali que se encontrou com o Johan no terraço, ele está morto, galera. Está morto. Ok. Capítulo 57, a decisão. Temos aqui o luto pelo Richard, né? Tanto o Gillen quanto o colega aqui do tema aqui, eu não lembro o nome desse cara aqui. Professor Richwine Gillen. Tá, o Gillen é o professor, mas não falou aqui o nome do colega do tema lá de faculdade, né? Ambos se encontram, né? Eles falam aqui do código secreto para encontrar o tema. Enquanto isso, o velhinho aqui, ó, entra aqui na academia, ó. Tá parecendo janeiro aqui, o cara tá malhando. Então ele começa a correr, começa a se preparar. Por quê? Porque ele claramente, né, sabe que o Richard precisa ser vingado, e alguém tem que correr atrás desse caso, né? E tá agora nas mãos aí desse Dr. Gillen aí, né? Ex-policial, é pelo que a gente entendeu. Na autópsia aqui a gente descobre que a garrafa aqui que o Gillen tomou inteira, né, e supostamente fez esse desequilibrar aqui, cometer o suicídio, porque no relatório não falam nada do Johan, parece que o Gillen bebeu e se desequilibrou e caiu do prédio aqui, né, mas depois o Gillen não, desculpa, o Richard, e o próprio Gillen aqui depois desconfia, porque durante as sessões de psicologia, ele sabia que o Richard aqui, ele odiava o uísque nacional, ele só tomava o bom e claro uísque escocês aqui, ou seja, né, as coisas estão se encaixando aqui. Dada a situação aqui, tem uma galera que tenta assassinar o Gillen também pelo metrô, só que o Gillen aqui, ó, o velhinho maromba agora, ele corre atrás dos caras aqui, depois encontra os capangas, briga com eles aqui, ó, rinha de idoso. Depois de render os capangas aqui, ele descobre que um homem grande, alto e louro aqui pagou eles para tentar assassinar. Tanto ele e o Gillen também liga isso àquela quase tentativa de assassinato ao Richard lá, né? Que a gente viu um pouco mais para cima. Então o Gillen promete aqui, depois de levar uma garrafa de uísque escocês, esse é que é o bom, viu, galera? Esse que é o brabo. O Richard promete vingar ele aí, né? E enquanto isso, ó, o Dr. Tema aqui, ó, ele tá vendo ao fundo aqui o Gillen visitando o túmulo aqui do Richard, né? Então o Dr. Tema ficou ciente da situação. Quarta história aqui, temos aqui uma paciente aqui do Gillen aqui reclamando do marido, que essa paciente descobriu que o marido traía ela, e agora eles não se falam, e já estão um tempo falando aqui, não sei o que. Dá que a história vai progredindo aqui, até que o Gillen aqui, ele faz um último contato aqui, ele tenta pesquisar, e ele aceita também, né, receber aqui, né, fazer uma consulta com o marido da mulher lá o que cometeu a traição. Ao chegar aqui, né, o marido aqui marca no último horário do dia, a secretária já tinha ido embora já, porque ela tinha sido dispensada mais cedo naquele dia, e o cara vai justamente nesse dia. E na hora que esse cara aparece aqui, a gente já descobre quem é, né? O Roberto aqui, né? Um dos assassinos aqui do Johan, aqui, né? Da seita do Johan. O velhinho aqui, né? Eu tava até meio preocupado achando que ele não ia sacar, mas o velhinho sacou, ele fala que vai preparar um chá. Na hora que ele deixa o chá esquentando aqui e tal, né? O velhinho aqui reage aqui, ó, joga o chá quente no cara aqui e foge, porque a gente sabe, né? O Roberto é um assassino. Na hora que o Roberto quase encurrala aqui o velhinho descendo as escadas aqui, né? Ele ia dar um tiro fatal aqui. Parece aqui o nosso herói aqui, ó, Doutor Mr. Brabo Tema aqui, né? Tema de Pegasus aqui, né? Ele aparece aqui para salvar o Dr. Gillen aqui. E aí fechamos aqui ó, no capítulo 59, a luz do dia aqui, com o Gillen, o tema aqui, o Gillen agradecendo o tema que salvou, aparece o Dieter aqui, eles conversam, trocam umas informações do caso aqui e tal, né? E aí o doutor aqui, né, ele passa toda aquela informação que o Richard, o Gillen aqui, né, o Dr. Gillen passa pro Dr. Tema toda a informação que o Richard, né, tinha conseguido do filho adotivo, que quem era o cara, quem que é o Oswald, né, que o Johan agora tá
trabalhando como secretário do Svaldi, por isso que as empresas estão fazendo. Isso leva ao Gillen e o Dr. Tema aqui a fazerem uma tocaia seguindo os passos do Svaldi, até que o Dr. Tema, ó, finalmente olha aqui, ó, o Johan na luz do dia aqui, ó. Olha a cara de espanto aqui do Dr. Tema, né? Sinistro, né, galera? Muito legal. Então, o Tema tá finalmente próximo aqui do Johan, né? As coisas vão andando e tal. O Dr. Tema depois se despedem, eles se marcam aqui e tal. Depois aí o amigo do Tema lá, né? O que falam com o professor Gillen aqui, né? É o Reichwein aqui, né? Reichwein é o amigo do Tema, então. Agora eu lembrei o nome dele aqui. Ele liga pro Gillen aqui, né? O Gillen é o médico aqui, ó, de bigodinho aqui, né? O tiozinho. Ele liga pro Gillen aqui e fala que o Dr. Tema que ele não deve ser deixado sozinho, porque o Dr. Tema, ele não quer impedir o Johan de matar mais pessoas. Pelo contrário, o Dr. Tema quer assassinar o Johan. E na hora que o Gillen vai sair pra trás do Tema, tá o Dieter aqui na frente da casa do Gillen aqui. E o Dieter aqui chorando, pedindo pro não deixar, né, o Tema aqui virar um assassino, né? Na verdade, acho que Reichwein aqui é o Gillen, tá? Não é o amigo do Tema, não. Mas basicamente o Dieter aqui, indo a encontro aqui do doutor aqui, ele pedindo pro doutor aqui não deixar o Tema virar um assassino, né? Porque agora o Tema sabe onde tá o Dieter, sabe onde tá o Johan, perdão, né? Muitos nomes alemães, né? Sabe onde tá o Johan, né? Tá com a oportunidade de ouro aí pra finalmente encerrar aí, né, o tormento dele, né? Então é isso aí, galera. O volume 7 aqui, né? Richard lido aqui, Tankobon. Richard aqui é um bom nome, né? Porque por causa das informações que o Richard reuniu aqui, finalmente conseguimos aí um progresso, né? Na história, o Tema, né, consegue toda essa informação que faz ele agora possivelmente se encontrar com o Johan. Temos a adição aí do Gillen, né, o tiozinho de bigode aqui, que quer vingar agora o detetive Richard. Tá explicado aqui o Svaldi e o Carl aqui, né, o filho adotivo lá agora, né, que se reataram aqui ao trama da história aqui. A história continua frenética aí, acho que gostei aqui. Me incomoda um pouquinho, tá? Às vezes as voltas aqui que dão pra chegar no tema aqui, mas parte também é porque eu tô lendo meio rushado aqui, né? Então, eu acho que se eu tivesse lendo fora de live aqui, com um pouquinho menos de compromisso aqui, eu acho que assim, eu ia curtir um pouquinho mais a leitura aqui, né? Eu tô assistindo que tá dando muita volta pra chegar nesses encontros aqui. Mas acho que não é muita volta, assim, justificada. Acho que o cara, o Naoki Urasawa aqui, ele tem total controle do plot, do que ele tá construindo, né? Mas é que seria possível ele ter esse resultado de uma forma mais curta, sim, né? Mas acho que faz parte também da jornada, né? Ter essa imersão dos personagens. Enfim, é isso aí, volume 7, galera. Eu tô aqui já emendando então pro volume 8. Eu vou pegar aqui atrás da estante aqui, já continuar a leitura aqui. Vou fazer só uma pausa de 5 minutinhos, né? Como a gente geralmente faz aqui, né? E lembrando que isso foi lançado semanalmente, é verdade, hein, 7. Então é interessante. Bom, eu quero ler o volume 8 aqui pra ver como que vai andar um pouquinho essa história aqui, né? E matar pelo menos a cota de leitura da semana aí, né? Quando andamos lendo algo compilado assim diferente, aparece muita coisa, né? Semanalmente talvez gere mais ansiedade, né? É verdade, é verdade. Mas é isso aí, chat, valeu a experiência aí. Então eu tô 5 minutinhos de pausa aí e a gente vai pro próximo capítulo. E pra quem tá vendo esse resumo aqui no YouTube no futuro, ó, valeu sua companhia. Continue na playlist aqui de Monster que você finalmente vai andar, né, pra mais próximo a metade da história, né? Capítulo 9 é metade, eu tô indo do 7 pro 8, né? Então a gente não chegou nem na metade ainda, tem muita coisa pra acontecer, né? Beleza, galera. Falou!